Vocês estão muito cansados? Estão aí o dia todo? Show. Seguinte, primeiro aviso. Eu tenho a mania de virar para o lado e falar fora do microfone. Então me perdoem que em algum momento pode ser que eu deixe passar alguma coisa, mas se não entender, vocês me chamam a atenção. Beleza? Michela já me apresentou, né? Eu sou psicólogo clínico. Não investi muito na carreira acadêmica, fiz mestrado, mas depois disso eu parei, porque meu foco mesmo é na prática. É aí que eu gosto e que eu me dou bem, tá? Meu intuito não é fazer uma aula, tá? Isso aqui não é uma aula, é uma palestra. Eu não quero ser muito maçante em teoria, em conceitos, etc. Se vocês saírem daqui com um insight, aquele clique, tipo, pô, nunca pensei dessa forma, isso para mim já é o grande resultado que vocês podem tirar daqui. Beleza? Então, para começar, acho que eu tenho que apontar para lá. Tem uma pergunta para vocês. Psicólogos tratam doenças? Bom, não, a gente não trata doença. A gente lida com transtornos mentais. Existe uma diferença. Transtorno é diferente de doença. Uma doença, ela é uma condição patológica, que ela tem todas as condições biológicas e fisiológicas bem explicadas. Então, você faz um exame laboratorial, você identifica que a pessoa tem uma doença determinada. Você está com sintoma de Covid, você vai numa farmácia, faz o teste e está lá, você tem Covid. Um transtorno mental não é assim. A gente tem um conjunto de sintomas. É uma convenção. A gente define características comuns de um possível padrão e disso a gente chega a alguma conclusão para tentar ajudar as pessoas. Vou mudar de lado aqui que eu acho que vai ficar melhor. Show. O que é isso aqui, gente? A raiz de uma árvore. Então vocês mataram rápido essa. Isso é uma árvore, tá? Se tem raiz, se tem tronco e se tem folha verde, é uma árvore, certo? Mas e se eu chegar aqui, vocês vão rir disso, tá? Mas tudo bem. Com raiz, gengibre, um tronco encefálico e um monte de papel verde, tem raiz, tem tronco e tem folha verde. Isso é uma árvore? Não. Quando a gente trata transtornos mentais, a gente está suscetível a cometer esse mesmo erro, tá? Então, primeiro aviso, o que eu vou falar aqui não é verdade absoluta, eu não vou descrever uma doença, dependência tecnológica não é doença, é um conjunto de sintomas. Então, eu vou falar de uma árvore, vou mostrar um conjunto de sintomas e o principal, eu vou mostrar como que eu ajudo pessoas a lidarem com esse conjunto de sintomas, porque é aí que eu tenho a maior prática. Beleza? Show. E aí a minha esperança é que vocês consigam ajudar tanto essa árvore quanto aquela ali. Show. Então vamos lá. Em termos de dependências tecnológicas, eu trouxe 4 que eu acredito serem as principais, que vocês mais vão ver na prática clínica, tá? Jogo patológico, que são as apostas. TJI é o transtorno do jogo pela internet, o famoso vício em jogos online ou jogos eletrônicos. Pornografia e redes sociais. Show? E o primeiro aviso para vocês, quem quiser anotar pode até anotar. Dependências tecnológicas são dependências comportamentais, certo? A tecnologia, ela é um contexto. É um contexto no qual uma pessoa realiza um comportamento. Então, eu não sou aquele cara que gosta do termo dependência de internet, por exemplo. Porque na internet você pode fazer 1 milhão de coisas, inclusive ajudar pessoas. Quem aqui atende online? Vocês são todos dependentes de internet. Não faz sentido, entendeu? Então, quando você trata comportamentos disfuncionais, que são as dependências comportamentais, o que guia o meu raciocínio clínico, pelo menos o meu, são 2 perguntas. O que leva a pessoa a fazer isso? E o que torna isso um problema? Se vocês guiarem o raciocínio clínico de vocês para tratar qualquer um desses comportamentos, por essas perguntas, vocês vão conseguir tirar bons resultados, tá? Esse aqui é o primeiro insight que eu quero que vocês tirem. Saber questionar o que você vai fazer, saber onde que você vai buscar problema e saber caracterizar esses problemas, que é o que a gente vai ver a seguir. O
que leva uma pessoa a fazer isso são as motivações que ela tem para realizar um determinado comportamento. E o que define se isso é um problema são os sintomas. Então, a pessoa senta na sua frente, você vai tentar entender o que leva a pessoa a fazer isso. Depois, você vai investigar o que torna aquilo um problema. Tá? E aí, primeiro eu vou descrever para vocês os sintomas. Depois, eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem como que a gente mapeia e maneja as motivações. Show? Isso. 6 sintomas. Dependências comportamentais são caracterizadas por 6 sintomas. Esse cara aqui embaixo, ó, Griffiths, que descreveu isso. Tá? Primeiro deles, eu vou falar aqui de 3 primeiro, que são 3 básicos, fundamentais, e os outros 3 depois já são mais sérios. Já é provavelmente um indício de que a pessoa está com problema, tá? O primeiro deles é a modificação de humor. A pessoa faz o negócio, o comportamento em questão, e sente uma euforia, um prazer, uma sensação gostosa. O segundo é a saliência. Depois que ela fez a primeira vez, achou bom, ela vai ficar pensando naquilo, sentindo vontade e, muito provavelmente, fazendo mais aquilo. E quanto mais ela fizer aquilo, mais ela vai ter tolerância. Ela vai precisar de fazer cada vez mais, durante mais tempo e com mais intensidade, para sentir a mesma modificação de humor. Então, essa é a dinâmica dos sintomas. Tá? Esses são básicos. Uma pessoa pode ter um pouquinho desses 3 sem ser um dependente, sem ter problemas. Tá? E aí entra os 3 mais sérios. Conflito. A pessoa começa a ter conflitos com a namorada, com a esposa, com a mãe, com familiares. E principalmente conflitos com tarefas, trabalho, estudos e etc. Sono. E conflito intrapsíquico, que é a pessoa se sentir culpada. Ela vai e faz o negócio, se sente culpada. Mas só que ela tem os sintomas, então ela continua fazendo, porque ela continua tendo saliência, ela continua achando prazeroso, mas vem culpa depois. Tá? Isso é o conflito. Sintomas de abstinência, quando a pessoa fica sem fazer aquilo, ou quando ela é impedida, não tem como, ela vai sentir um desconforto, que pode ser irritabilidade, ansiedade, tédio, insônia, e em casos mais graves, náusea e dores de cabeça. Náusea eu nunca vi. Dor de cabeça eu já vi, na prática, tá? E recaída. A pessoa fala, puxa, agora eu vou parar de jogar. Vou ficar sem. Aí dá uma semana, o amigo manda o WhatsApp e fala, bora bater um CS. Acabou. Já volta para o mesmo padrão. Então a pessoa se controla por um tempo, mas ela sempre acaba voltando para aquele mesmo padrão. Tá? É como um trem. Sai do trilho e continua fora do trilho, não consegue voltar. E aí ele vai tendo cada vez um agravamento maior de sintomas. Tá? Mais para frente eu vou mostrar mais esse slide de sintomas, se vocês quiserem tirar foto, alguma coisa assim, tá? Mas tenta entender o raciocínio primeiro, que é o mais importante. Então essa é a árvore, tá bom? Esses são os sintomas, são 6. E através disso, provavelmente, vocês já vão conseguir identificar muita coisa na clínica. Essa é a árvore, tá? Quem quiser tirar foto, aproveita agora. Essa é a melhor foto. Vou mostrar esse slide de novo ainda, então pode ficar tranquilo também. Sai da frente aqui. Posso ir? Beleza. Esses são os 4 que a gente vai falar aqui. Vou falar primeiro do meu queridinho, tá? Dependência de jogos eletrônicos. O que leva uma pessoa a jogar, gente? Prazer. O que mais? Fuga da realidade, escapismo, né? Passar o tempo. Ótimo. É isso aí, gente. Tem uma série de motivações. Você tem que investigar com o seu paciente. E o que torna um problema? Quando ele não controla. Quando ele tem sintomas. Então, quando você pega uma dependência comportamental, vou repetir, você tem que entender o que leva a pessoa a fazer aquilo e tem que entender o que torna aquilo um problema. E ele tem que entender isso também. Pronto. Se ele conseguir entender quais são as motivações dele, se ele conseguir entender como é que os sintomas se manifestam nele, e você ir ajudando a manejar isso,
Pronto, você está dando para ele ferramentas para ele ter autocontrole. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Costumo falar que a gente quer que a pessoa não precise de terapia. Então a gente quer ter autonomia, a gente quer dar autonomia para o paciente. E é assim que eu encontrei a melhor forma de fazer isso. Tá? Então, o paciente sentou na minha frente. Eu vou explicar para ele como é que eu trabalho, óbvio, e eu vou começar a mapear motivações dele. A gente usa isso para autoconhecimento, porque você não muda o que você não conhece, e a gente vai usar isso para definir atividades de substituição. Essas aqui, gente, são motivações específicas para jogos eletrônicos, tá? Para mapear isso, eu uso essa escala aqui, MOGQ. Eu ia trazê-la para o Brasil no doutorado, mas deixei de lado. Essas são as motivações mais comuns. Tá? Isso aqui é através de pesquisa que descobriram. Socialização, porque através dos jogos ela consegue conhecer pessoa nova, tem companhia. Muitas vezes é aquela pessoa mais isolada, mais retraída, e quando está jogando tem companhia. Escapismo, que ajuda a esquecer os problemas diários, ajuda a esquecer coisas desagradáveis e ofensas. Se uma pessoa está muito alta em escapismo, dependendo da faixa etária, se for adolescente, jovem adulto, é interessante ver se ele está sofrendo bullying, tá? Dicasinha aí do psicólogo. Competitividade, porque gosta de ganhar dos outros, porque gosta de competir com os outros. Coping é para lidar com questões, né? Porque jogar me ajuda a melhorar o meu humor, que reduz a tensão. Então, a pessoa busca nos jogos uma compensação de uma sensação ruim, desagradável, através das rajadas de dopamina e de prazer que ela vai sentir. Isso aqui é uma estratégia compensatória, tá? Se a pessoa fizer um score alto em coping, ela está precisando de estratégia de regulação de estresse e de emoções como um todo, tá? Desenvolvimento de habilidades. A pessoa quer ver que ela está melhorando. Ela quer sentir que ela está tendo algum desenvolvimento dentro daquilo ali. Quando eu era moleque, jogava, eu era muito esse cara aqui, ó. Eu jogava para me sentir eficaz. Na escola não tinha nota boa, chegava em casa e destruía todo mundo. Pô, aqui eu sou bom. Entendeu? E fantasia. Fantasia também, cara, não é tão comum, mas vai aparecer, tá? Quem aqui já jogou GTA? É isso. O cara tá andando na rua, pega um carro, rouba o carro, sai andando, explode todo mundo. Aí a polícia vem atrás, ele rouba o carro da polícia. Entendeu? Quando você pode fazer coisas que não pode fazer na vida real. E aqui tem que tomar cuidado também com principalmente jogos mais orientais que tem um apelo sexual muito forte. Porque isso aqui pode ser um gatilho para ele querer usar pornografia. Tá? Então as dependências elas interagem, tá, gente? Show! E a primeira coisa que eu faço é isso. Eu explico para os pacientes quais são as motivações mais comuns, investigo com eles, chego a algumas conclusões e aplico a escala. Tá? Para isso eu utilizo essa escala aí. MOGQ, Motives, eu não vou gastar meu inglês não, tá? Vocês entendem aí. E aí o resultado é isso aqui. Você vai ter um mapeamento, isso eu faço através de uma planilha, tá? E eu consigo entender qual é o perfil desse jogador. Então, olha só. A gente vê que esse cara aqui é um paciente real meu, isso, tá, gente? Ele é muito competitivo, ele quer ganhar. Ele usa muito como estratégia de regulação emocional, né, coping. Ele gosta de ver o próprio desenvolvimento, escapismo e socialização. Não fantasia tanto, ele não joga GTA esse menino. Ele joga mais jogos competitivos mesmo. Counter-Strike, Valorant, LoL, Dota, jogos em que você compete com outras pessoas, tá? Mas o que me chamou a atenção nesse paciente foi socialização. É um menino que tem poucos amigos. Mudou muito de escola, não tem muita amizade, tem uma certa dificuldade de socializar. E, cara, dificuldade com sexo oposto também, relacionamentos, etc. Então, socialização, para mim, por mais que no mapeamento não seja a maior pontuação, para mim é um ponto crucial. Por quê? Através dali, ele vai ter estímulos para ele conseguir se interessar por outras coisas, se motivar para outras coisas. Tá? Então é isso, você aplica
e faz um brainstorming, fica pensando, poxa, por que eu posso fazer para ajudar esse cara a socializar mais? O que eu posso fazer para ajudar ele a canalizar essa necessidade de competição dele? O que eu posso fazer para ajudar com regulação de estresse, né? Coping e escapismo? No caso dessa pessoa, ele começou a praticar artes marciais excelente, porque ele compete, porque ele desenvolve habilidades, porque tem um mestre ali que maneja conflitos e porque ele socializa. Em artes marciais, os alunos ensinam os próprios alunos. Então, ele fez vários amigos ali. Tá? E de quebra, a gente matou a socialização através disso também. Depois disso, a gente vai para os sintomas, que são aqueles, certo? No caso de jogos, eu uso essa escala para medir, GAS 21. Tá? Já testei várias, essa aí é que eu acho mais fácil de usar e que tem um resultado legal. E aí, eu uso planilha para as coisas, eu mapeio quais são os sintomas. Então, nessa medição que a gente fez, vocês vão ver que eu faço várias, ele estava com esse funcionamento aí. E aí, cara, o que você quer fazer? Você quer analisar isso aqui e olhar, nossa, ele está com muita saliência, nossa, ele está com muita tolerância e o conflito também está muito alto. Não. Você não quer masturbar a sua cabeça com isso aqui. O que você quer é que ele reflita sobre isso. Então, é comum eu chegar para os meus pacientes nas sessões e eles virarem, pô, Gabriel, antes de eu começar, oi, tudo bem? Cara, Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. Essa semana eu tive muita saliência, cara. Fiquei pensando o tempo todo, aquele negócio que você falou faz sentido. Eu fiquei pensando muito. E aí eu notei que eu queria jogar mais. E aí eu jogava e não passava vontade. Tinha alguma coisa faltando. Ou seja, o paciente está começando a ganhar fluência nos sintomas, ele está começando a se observar. Porque antes, ele não estava nem aí. Sentava, jogava e pronto, é gostoso, é isso que eu vou fazer. Então, você começa a despertar a pessoa. Entendeu? E aí, eu vou medindo ao longo do tempo. Tem vezes que eu meço até uma vez por semana. Por quê? Para manter a pessoa em contato com aquilo. Eu não quero saber se está descendo o score, se está melhorando, se não está, se está piorando. Eu quero que ele tenha influência nos sintomas. Que ele entenda o que está acontecendo com ele. E que ele próprio consiga trazer isso para a terapia. E aí, a gente trabalhar as formas de manejar esses sintomas. Como é que ele vai lidar com isso? Que conflitos internos isso gera? Que relação isso tem com alguma crença dele? Sacou? É exatamente isso que eu estou falando nesse slide, né? Fazer com que o paciente adquira fluência e compreensão dos próprios sintomas. Beleza? Basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, anota aí para vocês perguntarem depois. Jogo patológico. O que leva uma pessoa a apostar? Sempre vai ter uma recompensa, né? E o que torna isso um problema? Motivações e sintomas. Esse é o raciocínio clínico, gente. Quais são as motivações, quais são os sintomas? E aí, essas são as motivações específicas para jogo patológico, jogos de aposta. Tá? Eu uso essa escala aqui, ó, MGMS. Desafio intelectual, gosto de aprender estratégia nova. Gosto quando eu consigo controlar o jogo, pelo menos ter a sensação de controle. Empolgação, isso é muito comum, tá? Empolgação é uma das mais comuns. A pessoa fica numa adrenalina, ela fala assim, nossa, eu aposto porque aquilo me dá uma adrenalina. Eu fico agitado, eu fico hypado quando eu aposto. Socialização e escapismo não é muito comum não, tá, gente? Até porque eles vão falar, cara, eu não relaxo apostando. Na verdade, eu vou apostar porque eu quero ter aquela adrenalina toda. Então, não aposto para relaxar. Tá? Mas pode acontecer, por isso que a gente mapeia também. Ganho monetário, 100% das vezes vai aparecer praticamente, tá? A não ser que a pessoa faça apostas de, por exemplo, um jogador de LoL que aposta skins do jogo. Então, ele não necessariamente vai gastar dinheiro com aquilo. Ele vai pegar umas skins que ele já tem, que ele ganhou em algum evento, alguma coisa que aconteceu. Mas ganho monetário, gente, quase 100%, tá? Reconhecimento social, quer fazer inveja nos outros, quer mostrar os ganhos que teve nas apostas. E o que eu considero mais importante, a motivação. O que é a motivação? É quando a pessoa começa a titubear, sabe? Eu jogo por dinheiro, mas às vezes eu me preocupo se eu deveria continuar fazendo isso. Eu jogo por dinheiro, mas eu sinto que eu não ganho muito com isso. Ela começa a se questionar, por que eu estou fazendo isso? E por que é importante você mapear
as motivações e por que é importante a pessoa ter a motivação alta. Se ela chegar com a motivação baixa, é porque algum parente obrigou ele a fazer terapia. O manejo é completamente diferente. Completamente diferente. E muitas vezes você não vai conseguir nem fazer muita coisa. A pessoa precisa ter o clique, gente. Ela precisa entender, isso aqui é um problema e eu preciso buscar ajuda. A pessoa chegou com a motivação alta é porque ela buscou ajuda. E aí o seu trabalho é muito mais fácil. Tá? Primeira coisa que eu faço, ensino isso para o meu paciente, converso sobre isso com ele. Depois eu investigo as motivações específicas dele e uso essa escala, MGMS. E aí você tem um mapeamento. Tá? Veja que esse paciente, primeira coisa, a motivação alta, ótimo. Ele quer ser ajudado. Ele sente que ele precisa de ajuda. Meu trabalho vai ser mais fácil. Ganho monetário, geralmente vai estar assim. Socialização e escapismo realmente é baixo. Não é muito comum a pessoa querer apostar junto com as outras. Ela tem vergonha. Então o perfil mais comum é a pessoa tá na aula ou tá no trabalho, ela dá uma saidinha, vai no banheiro, aposta e volta. Ela faz escondido. Tá? Reconhecimento social aqui era razoável, ele gostava de tirar uma onda, né? Comum também. E desafio intelectual. Para esse paciente aqui específico, desafio intelectual foi uma sacada que eu e ele tivemos durante a terapia, que foi ele começar a jogar xadrez. Ele começou a jogar xadrez e no xadrez não tem como você pagar para fazer alguma coisa no xadrez, você não tem como você apostar em jogos de xadrez. Ele começou a se interessar e foi canalizando essa motivação aqui, aos poucos, para uma coisa mais funcional. Beleza? Ah, mas Gabriel, você está falando para o cara parar de apostar e começar a jogar, ele vai ficar dependente de jogos eletrônicos. Gente, redução de danos, né? O que é mais funcional? O cara apostar 5 mil por semana e perder tudo. Já teve paciente que chegou para mim que perdeu 1 milhão. O que é mais funcional? Ele fazer isso ou jogar xadrez? Entendeu? Quando o assunto, gente, é apostas, essa parte financeira pega bastante, tá? E aí a gente usa as motivações para autoconhecimento, a gente quer que ele se entenda cada vez mais e definir atividade de substituição, tá? Depois disso a gente avalia os sintomas. Eu não sei se eu pus um slide sobre isso, mas... não, pus sim, então tá. Esses são os sintomas. Falei que eu ia passar várias vezes para vocês. E aqui eu não coloquei gráfico, tá, gente? De sintomas e de a progressão do score, etc. Porque para esse paciente eu não uso planilha, eu uso mais escala, tá? Porque ele se adapta melhor a um PDF que ele mesmo responde do que abrir a planilha no computador e responder, sabe? Então, para medir os sintomas, eu gosto dessa escala aqui, ó, GSAS, Game Addiction Scale, Gambling Addiction Scale, tá? Uma dica bônus aqui, para quem pegar esse tipo de caso. Você tem que ser versátil na sua forma de pagamento. Porque essa pessoa tem problema financeiro. Sacou? Então, você tem que oferecer cartão de crédito, você tem que oferecer débito, Pix, parcelado, entendeu? Pois é. Pô, cara, às vezes ele fala, nossa, eu quero muito fazer, mas, cara, de onde que eu vou tirar dinheiro para isso? Você tem algum familiar que tem um cartão de crédito? A gente fecha aqui um pacote, 4 meses de terapia, eu atendo você por 4 meses, você me paga dividido em 12 vezes de, sei lá, R$300, 12 vezes de R$200. Você facilita o pagamento, tá? Porque a pessoa precisa de ajuda, entendeu? A pessoa precisa de ajuda. E outra coisa que é importante, geralmente os pacientes com jogo patológico que se recuperam melhor são os que são casados e têm família consolidada, entendeu? Uma coisa que ajuda muito também é a esposa estar engajada, e aí eu já estou mostrando para vocês que na grande maioria dos casos é homem a pessoa. Esposa engajada, que ajuda e que às vezes se propõe a assumir a parte financeira da casa. Esse cara não tem acesso ao dinheiro. Entendeu? Quando isso acontece, o prognóstico é melhor, é mais favorável, tá? Porque você tem menos recaída, você tem menos tropeço no meio do caminho, entendeu? E a pessoa não tem saída, então ela acaba tendo que fazer alguma outra coisa no lugar disso. Outra coisa importante também, se você notar que a pessoa ela tem uma inclinação a correr risco meio
retardada, assim, sabe? Meio fora do normal. Tipo, o cara é meio louco mesmo, ele gosta de meter o louco. É importante investigar se ele não está com toxoplasmose, um parasita no cérebro, que alojou lá. Toxoplasmose pode gerar sintoma psicótico, pode gerar sintoma de bipolaridade, pode gerar maior inclinação ao risco. Eu já peguei um caso assim. A pessoa fez tratamento com um médico homeopata. O cara usou um remedinho lá, acho que é Toxoplasmex, um negócio assim. Ele ficou um tempo tomando. E aí, cara, isso foi diminuindo aos poucos. Eu fui notando com o tempo. Possivelmente se tratava disso, tá? Então é importante também, caso, quando a gente está falando de árvores, a gente pode ter várias causas. Uma pessoa pode ter depressão porque ela está com hipotireoidismo. Ela pode ter depressão porque ela está com a ferritina 10, está anêmica. Ela pode ter depressão, sei lá, vários outros motivos, entendeu? Show. Então agora, pornografia. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, anota. Depois a gente vai tirar um tempinho. O que leva uma pessoa a consumir pornografia? Eu estou repetindo essas perguntas, gente. Pode parecer chato, mas é porque esse é o raciocínio clínico. O que leva a pessoa a fazer isso? E o que torna isso um problema? Pode ser também. Muito comum, inclusive. Principalmente pessoas casadas, tá? Motivações e sintomas. É isso que a gente vai investigar. Motivações para usar pornografia. É coisa pra caramba, tá? É o que mais tem. Prazer sexual, porque eu quero me excitar sexualmente. Sempre vai ter pontuação alta nisso, tá? Muito difícil não ter. Curiosidade sexual, para aprender coisas novas, para aprender um negocinho ali que eu quero mostrar para minha esposa. Fantasia, porque eu posso fazer parte de coisas que eu não posso experimentar na vida real. Porque é como estar em um mundo desejado. Quando vocês pegam alguém mais velho, mulher também consome pornografia, tá, gente? Só é diferente o tipo de mídia que ela consome. Mais pra frente eu falo disso. Mas vocês vão pegar muito mais homens, tá? Quando esse fantasia está muito alto, você pode desconfiar de algum problema no relacionamento, tá? É uma sacada que eu tive. Porque atendendo pacientes eu percebi isso. O cara vai querer fantasiar, por exemplo, com uma posição que ele fazia com a ex-namorada. Ou então o cara está sentindo muita falta porque, sei lá, a esposa está no climatério, aquele período mais difícil, né? Os hormônios dela tudo lá no chão e o cara não tem como se satisfazer. Vai aumentar o consumo de pornografia, tá? Não estou falando que a culpa é da mulher não, tá? Só uma pequena observação aqui. Óbvio que não é. Ele está buscando satisfazer uma necessidade dele que talvez seja disfuncional. Fuga do tédio, estou entediado, não tem nada melhor para fazer, mais comum em adolescentes. Falta de satisfação sexual, porque sinto falta de sexo, porque não estou satisfeito com a minha vida sexual. Distração e evitação emocional, para distrair, para esquecer os problemas. Tem um cara que eu atendo, na verdade eu já atendi ele nem mora no Brasil, em algum país da Europa. Ele era empresário, e pô, estresse o dia inteiro e tal, de repente ele parava, ia no banheiro, se satisfazia lá para relaxar. Ele desenvolveu essa estratégia. Redução de estresse, óbvio, né? E autoexploração. Conhecer coisas que gosto e que não gosto, descobrir o que me excita, também mais comum em adolescentes, tá? Primeira coisa que eu faço, ensinar o paciente. Depois eu vou investigar as motivações específicas dele. Para isso eu uso essa escala aí, ó, PUMS, P-U-M-S. Você vai mapear e vai ter um resultado que pode ser diferente desse. Mas nesse caso aqui, vamos ver. Prazer sexual lá em cima, beleza. Fantasia. Redução de estresse, alto. Pouca curiosidade, pouca autoexploração, ou seja, esse cara possivelmente já teve experiência sexual. Ele sabe por que ele está buscando aquilo ali. Distração e evitação emocional. Falta de satisfação sexual. Fuga do tédio, nem tanto. Vocês percebem que nesse padrão aqui tem para buscar prazer, redução de estresse, falta de satisfação. Esse cara é casado, só avisando. Então, ele estava tentando canalizar um desejo ali que não estava sendo satisfeito. Sabe-se lá por quê? A gente investiga isso. A gente abre as portas para falar sobre esse assunto. Tá? E você agir com naturalidade, fazer umas piadinhas, entendeu?
fala assim, pô, ser casado é foda, né, cara? É foda. Aí o cara já entende que você tá ali para ajudar, entendeu? E aí ele se abre muito mais, começa a falar de muitas coisas. É muito comum pegar paciente religioso também, usando pornografia. E eles buscam mais ajuda porque eles sentem mais culpa. Tá? Show. Então a gente mapeia as motivações para autoconhecimento e para definir atividade de substituição. Definir atividade de substituição para pornografia é meio desafiador, tá, gente? Então, às vezes, o que você pode fazer é uma desensibilização. Porque a tolerância, né, dependência de pornografia, ela acontece da seguinte forma. A pessoa consome, acha legal, gosta, na próxima vez ela consome de novo e etc. E uma escalada que pode acontecer, que é meio perigosa, é ela começar a escalar o tipo de conteúdo que ela consome. Pornografia tem trama, tem enredo. Então, às vezes, é coisa de mãe com filho, coisa de, sei lá, marido na frente da esposa, umas coisas meio... Até com cachorro já teve paciente que falava que consumia. Então, a tolerância, ela se manifesta assim. Ela vai precisando consumir cada vez mais, então ela fica ali procurando o vídeo perfeito, horas e horas e horas, abre 50 abas no navegador e o tipo de conteúdo que ela consome também vai ficando cada vez mais intenso. Então, trabalhar de sensibilização é legal. Então, você fala, pega o mais extremo e fala, cara, vamos abster disso aqui. Tenta focar nesses outros aqui. Porque o cara está tendo orgasmo enquanto ele faz isso. Tendo orgasmo, o Pavlov faz o trabalho dele, entendeu? Ele começa a ter um condicionamento ali para outras coisas. Aí você vai diminuindo a intensidade dos estímulos que ele tem, tá? O objetivo é chegar só na imaginação. E depois disso, é chegar só no autotoque. A pessoa não precisa nem pensar em nada relacionado a sexo. Só se satisfazer através do toque. E é muito legal, às vezes, quando a esposa também está engajada no processo. Tá? Já teve paciente meu que foi para a Índia, olha só, que ele morava perto, foi para a Índia para aprender a praticar sexo tântrico. Resolveu, nunca mais encostou em pornografia. Ele fala, nossa, esse negócio aí nem sexo isso é. Entendeu? Depois disso, a gente avalia os sintomas. De novo. Para isso, eu uso essa escala aí, ó. OPAS. Pode passar? Vamos para a última, então? Redes sociais. O que leva uma pessoa a usar rede social? O que torna isso um problema? Motivações específicas para as redes sociais. Também são bastante, é quase igual a pornografia. Encontrar pretendentes. É mais comum, obviamente, em pessoas solteiras. Né? Novas amizades, fazer amigos. Propósito acadêmico, né? Achar informações, como por exemplo, do Consciência. Conectividade social, fazer networking, ou então se desconectar do mundo, se sentir socialmente integrado. Acompanhar a vida dos outros, bisbilhotar o que eles estão fazendo, o que eles, né, se interessam. E me manter atualizado do que elas estão fazendo no dia a dia. Passar o tempo quando eu estou entediado, reconhecimento social, verificar se os outros gostam dos meus posts, para me destacar dos outros, botar aquela foto lá e biscoitar. Para me expressar, mostrar meus sentimentos, hatear os outros, ficar enchendo o saco no comentário dos outros, discutindo lá horas e horas, ficando puto com isso à toa, entendeu? Informação, que é para manter atualizado. Encontrar informações sobre os tópicos que eu me interesso. Você pegar um celular de um Instagram de um psicólogo, vai ter um monte de coisa de psicologia. Se você pegar de outra pessoa, vai ter outras coisas, tá? Essas aí são as motivações. Primeira coisa que eu faço, converso sobre isso, mapeio as motivações. E eu uso essa escala aí, ó, SMU, SNS. Você vai chegar no mapeamento. Essa pessoa específica aqui, vamos dar uma analisada. Gabriel, você volta um segundinho só para ver a escala? Sim. SMU, SNS. Show, obrigado. Show. Cara, qualquer coisa, macete, gente, pergunta pro chat GPT. Ele sabe responder, tá? Ele só não vai ser muito preciso se você pedir a escala, né? Pelo amor de Deus. Aí você pega o nome e pesquisa. Vamos lá, ó. Relacionamentos, informação, autoexpressão,
novas amizades, reconhecimento social, entretenimento, acompanhar e monitorar a vida dos outros. Conectividade social alta, o que é isso? Aí você olha aqui, ó, conectividade social. Para não me sentir desconectado do mundo, para me sentir socialmente integrado. É o mais alto de todos. Aí você já começa a entender, pô, será que essa pessoa está precisando interagir mais com os amigos? Será que ela tem amigos? Será que ela sai de casa? Será que ela tem ansiedade social? As motivações te ajudam a entender se possivelmente a pessoa tem outro transtorno. Já teve uma vez que eu mapeei motivação de jogos eletrônicos, eu encontrei um padrão muito estranho. E eu já desconfiava de autismo do paciente. Eu falei com a mãe, ó, investiga, pode ter autismo. E o que me levou a fazer isso foi esse mapeamento de motivações. Com o tempo você vai entendendo padrões e percebendo coisas estranhas e coisas que você já sacou, entendeu? No caso desse paciente, a gente começou a trabalhar essa parte mais de interação, tinha sim alguns sintomas de ansiedade social, então a gente trabalha habilidades sociais, tá? E com redes sociais também tem que tomar um cuidado, porque ela acaba sendo um gatilho para todas as outras dependências. Tá lá no Instagram, aparece um anúncio de uma casa de aposta. Aí você fala, porra, tô tratando o cara e o anúncio vai e ganha de mim, assim. E o cara que fez o anúncio pagou centavos. É sacanagem, é foda. Então, você tem que ajudar seu paciente a bloquear os anúncios, dizer para o Instagram que ele não se interessa por aquilo. Pornografia, poxa, o cara vai na aba do explorar do Instagram cheio de mulher de biquíni, cheio das paniquetes treinando. Você fala, pô, cara, o que é isso? Vai querer consumir, vai sentir alguma coisa. Tá ali, rodando os stories, aparece um anúncio de um jogo para ele baixar na loja de aplicativos. Mesma coisa. Tem que tomar cuidado com isso nas redes sociais, ajudar ele a usar aquilo de modo funcional. Dá uma explorada nas opções de configuração que tem no Instagram, no TikTok, etc., para você ajudar ele a fazer essa curadoria de conteúdos que ele vê. Show? Beleza. E aí a gente usa mapeamento para autoconhecimento e para definir atividade de substituição. Beleza? Depois disso a gente avalia os sintomas, que são aqueles, a nossa árvore, e eu uso essa escala aqui, ó, SNAS, para redes sociais. Show. Então, gente, lição. O que guia o meu raciocínio clínico? 2 perguntas. O que leva a pessoa a fazer isso? O que torna isso um problema? Para isso, você vai investigar motivações, sintomas, e vai psicoeducar a pessoa e conversar abertamente para você desenvolver uma boa relação terapêutica. Relação terapêutica é essencial porque a pessoa está falando de um comportamento que provavelmente ela não gosta. Tá bem? Bom, show. Obrigado. Se você gostou, curte, compartilha. Vocês no Instagram.